Cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida me mudar pro Japão. Acho que a gente vai ter que parar num canto aqui, porque senão não vai. E aí, Léo? Já viu tanta neve assim? Primeira vez, primeira vez. Caraca, gente. Olha, Eu gente. nunca tinha visto assim, meu. Deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo. Olha aí, gente. Ah, é isso aí. E aí, Léo? Ô carro, ô carro. Oh. Uhul. Uma paradinha aqui. Nossa, gente. Eu amo frio. Meus amigos até ficam Eu zoando. também gosto de Ah, frio. você ama frio. Mas assim também pra Assim é viver. demais. De coisa lá em cima, mas tá muito frio. Vai ser mais. Só estilosa mesmo, né? Quanto que tá isso daqui? Ah, ela falou que você pode experimentar. Qual que você acha? Loja que dessa legal. hora? Tudo Ou essa? handmade. Eu acho essa. É, eu também. A vermelha. Vermelha, mano? Mas que é Japão. Tá muito frio, mas essa paisagem de Kobe é sensacional, gente. E aí, bonito ou não? Meu, esse barco aqui é bem tradicional. É, maravilhoso. Olha. E foi na hora, mano. Aqui, ó. Eu tô aqui com o Bravo aqui, ó. E com o Léo. O Léo lá atrás. Essa neve aqui tá perigosa. Tá perigosa. Hoje nós estamos indo pra Kobe. Você tá indo pra Kobe. E hoje eu vou pregar lá. Hoje é pra brasileiros. Semana que vem é pra japoneses. Lá em Nagoya, mas hoje eu vou pregar em Kobe. Faz tempo que eu não vou lá. A gente tem uma igreja caseira e a gente vai se reunir hoje em um lugar que uma irmã lá da igreja alugou, lá embaixo do prédio dela. Toda aquela região de Hyogo, né? Pra você que é do Brasil não sabe onde é Hyogo. É toda a região que envolve Osaka, Kobe e outras cidades ali ao redor, né? Kyoto também entra, na verdade. A gente tem uma galera ali bastante separada, mas que vai se reunir hoje. Vamos ver se a neve não vai atrapalhar, né? Porque tá nevando bastante. A gente tá gravando aqui o documentário do Yuji, que se mudou pro Japão. E ele compartilhou uma coisa aqui comigo que eu nem falei pra ele, eu só falei que Deus me deu uma palavra, mas ele nem sabe que eu vou ministrar. Mas ele dizendo, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida me mudar pro Japão. Vocês acompanham o Yuji, ele é desde criança na televisão, né? E eu já estive na casa dele no Brasil, já acompanho um pouco do estilo de vida dele no Brasil e ele falando dessa maneira, marcou essa frase dele, né, Davi? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? E ele tá com a Mila, a esposa dele, e um filho que nasceu, não tem nem um ano ainda. Quanto tempo o Yutinho tem? 8 meses. 8 meses, mano. Então assim, é corajoso. É corajoso por quê, gente? Eu falo assim, às vezes a gente julga as pessoas, né? A gente julga as pessoas pela capa, né, pelas redes sociais, mas a gente não conhece a fundo. Lógico que eu não vou abrir aqui, ó, né, o particular dele assim, mas as oportunidades que ele tinha no Brasil e fora do Brasil, né? E ele escolheu o Japão. Então não é assim, né? Ah, eu não tenho oportunidade no Brasil, tô vivendo mal no Brasil. Às vezes a gente julga as pessoas pela capa, mas a gente não sabe, né, a profundo que momento que a pessoa está vivendo, quais são as propostas que a pessoa recebeu. E assim, o Yuji compartilhando um pouquinho da vida particular dele, e ele fez de fato uma escolha em vir para o Japão, em viver uma vida comum. Eu digo comum porque talvez você pense, mas ele está morando lá em Yokohama, é muito caro, mas assim, gente, a vida que ele vivia lá no Brasil, as oportunidades que ele tem, e ele escolher isso, vir para o Japão para pregar o evangelho em missão, é algo assim louvável, e que exatamente vai casar com aquilo que eu vou falar hoje. Por quê? Porque a mensagem que eu vou compartilhar hoje no culto é baseada em João 6, que é exatamente quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães, e daí as pessoas, elas estão vislumbradas com Jesus, e elas estão acompanhando, as multidões estão acompanhando Jesus
para onde ele vai. E Jesus, ele muda o tom da conversa. As pessoas então viram um lado de Jesus, Jesus como o nosso Pai, o nosso provedor, aquele que cuida de nós, né? O próprio Salmo 23, bem conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é reconfortante, ele mostra o cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas ali em João 6, existe uma transição onde Jesus, ele começa a dizer assim, ele diz assim, ó, se vocês não comerem, né, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não vão ter parte comigo. E na cultura judaica, comer carne e comer o sangue dá um sentido, né, dá um sentido de eu não vou usar a palavra aqui que pode derrubar o meu vídeo no YouTube, mas na cultura judaica aquilo era uma abominação. Eles ficaram escandalizados quando Jesus falou aquilo. Mas o que Jesus estava querendo dizer era simplesmente falando de receber ele como aquele que transforma, como aquele que muda o propósito da nossa vida, que traz sentido, que traz direção, como aquele que se torna a resposta, como aquele que se torna o caminho, como aquele que se torna a verdade e a própria vida em nós. Ou seja, as nossas escolhas agora não pertencem mais a nós, pertencem à vontade dele sobre nós e através de nós, né? Então, ouvindo Yudi, casou muito com isso que eu vou falar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nesse exato momento, aquelas mesmas pessoas que seguiram ele por causa dos milagres que ele fazia e das curas que ele realizava, começaram a fazer o quê? A abandonar ele. A Bíblia diz lá em João 6 que os discípulos começaram a deixar ele. E sobraram só os 12. E o que Jesus faz? Ele não muda o discurso para agradar os 12. Ele diz assim, vocês também não querem ir com eles? E daí Pedro fala algo extraordinário. A revelação de Pedro ali é algo que foi uma mudança de chave na vida dele e nos discípulos que estavam ali. Ele diz assim, para onde nós iremos? Ele não diz para quem nós iremos, ele não diz para onde, ele diz para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, naquele momento onde Jesus estava mostrando outra faceta de quem ele é, porque Jesus, ele é Salvador, mas ele é Senhor também, e muitas vezes nós abraçamos somente Jesus como Salvador, como aquele que cuida das nossas necessidades e supre elas, mas Jesus, ele é Senhor do nosso coração, das nossas decisões e da nossa vida. E quando o Yudi estava compartilhando aqui comigo, né, essa transição da vida dele, ele falando, meu, é a melhor coisa que eu fiz. E ontem, né, ontem de noite, ontem a gente passou o dia gravando, nós gravamos com milionário e com bilionário e falamos do amor de Jesus, entrevistamos eles e eles nunca tinham ouvido o Evangelho. Nós entregamos o livro de João para eles, o Evangelho de João, falamos o plano da salvação, oramos por eles e daí chegamos em casa, lá na igreja, lá onde eles estão hospedados, de noite. E daí o que aconteceu? O Yudi estava editando o vídeo e daí de repente ele recebe uma ligação da esposa dele, que estava lá em Yokohama, que o filho dele estava mal, tava passando mal, aí tá sem seguro de saúde ainda, teve que correr pro hospital, não fala japonês. E sabe o que foi interessante? Que a Mila, que é a esposa do Yudi, não murmurou em nenhum momento, não falou, pô, por que eu vim pra cá? Eu deveria ter ficado, será que Deus tá? Não. E ela tava lá, e foi lá, e o Yudi continuou aqui, daí de repente o Léo também. Aí o Léo, a esposa dele veio também com o filhinho dele, que é o Davi também, né, Léo? Davi também. E daí de repente o Léo também recebe o telefonema, o filho dele com o corpo todinho pipocado, vermelho de alergia, e daí com diarreia também, e daí com também a necessidade de levar para o hospital. E eu não vi também a esposa dele murmurando, o Léo murmurando também. Então é exatamente sobre isso, gente. Às vezes a gente deixa o conforto, deixa um país, deixa uma situação ou o pecado para seguir Jesus, mas com uma expectativa de, porque eu deixei, Jesus vai ver isso e vai me recompensar logo ali na frente. E nos frustramos muitas vezes com as barreiras, com as circunstâncias que acontecem, né? Ainda quando obedecemos de pronto aquilo que Deus nos pediu. Veja a vida de Abraão. Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Só que passou mais de 20 anos depois que Abraão saiu, e Deus ainda, que tinha prometido que ia dar uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu e que a areia do mar, não acontece. E quando acontece, já na velhice de Abraão, Deus de repente diz, sacrifica ele para mim. E Abraão não hesitou, né? Mas por que ele não hesitou? Porque ele conhecia
um Deus integralmente. Ele não conhecia uma faceta de Deus, do caráter de Deus. Ele não conhecia só Deus como Salvador, mas como Senhor, como Rei. E isso falta em nós muitas vezes. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Abraão levou Isaac para oferecer como sacrifício, porque ele acreditava que até mesmo se Isaac morresse, Deus iria ressuscitar Isaac. Porque na época de Abraão, sacrificar seres humanos ali era uma abominação. Quem fazia isso eram os pagãos. Então, como Abraão ele obedece a Deus e ele consegue discernir que é Deus falando, não é a consciência dele, ou que não é um Deus pagão, um Deus estranho, ou o próprio Satanás que está falando com ele? Como Abraão consegue discernir? Porque ele conhecia o caráter de Deus. O que eu quero dizer para você é que nós temos que conhecer o caráter de Deus, meus irmãos, porque mesmo diante da dificuldade, nós vamos dizer: Deus está no controle, eu sei em quem tenho crido. Esse é o vídeo de hoje que eu queria deixar com vocês. Deixa o seu joinha aí, dá uma força para nós. Essa é a maneira gratuita de você dizer que o nosso conteúdo foi legal e mostrar para o YouTube que é relevante, para o YouTube entregar para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e aperta o sininho de notificações. Nós gravamos um vídeo por semana. Compartilha com seus amigos, tá bom? Também deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui do Japão, se tá sendo legal os vídeos, e eu vou responder todos os comentários, tá bom? Deus abençoe, valeu, é isso aí.